Estou aqui mais uma vez para trabalhar mais uma parte da nossa filosofia ligada hoje à questão da cidadania. A gente já tratou anteriormente da questão da cidadania, parte 1, e agora a gente vai trabalhar o segundo momento da cidadania, sempre para a primeira série do ensino médio. Então, nessa aula, a gente vai retomar a ideia de cidadania. E a cidadania é o quê? É conhecer, pertencer, contribuir, que significa a garantia de direitos e deveres também depende das nossas atitudes. Então, a cidadania, muitas vezes, é pensada simplesmente como eu tenho direitos e por isso eu devo cobrar de quem eu deva cobrar os meus direitos. Mas a cidadania, além de assegurar que eu possa usufruir dos meus direitos, ela também deve assegurar e me proteger para que eu cumpra também com as minhas obrigações em relação à sociedade. Porque quando a gente vai sempre, venha a nós e ao vosso reino nada, aí as injustiças sociais elas vão acontecer. E a cidadania verdadeira, ela tem que eliminar a injustiça. Nós não podemos pensar numa cidadania autêntica sem uma decisão firme de eliminar as injustiças sociais. E para que a gente tenha justiça social, a gente precisa sim fazer uma exigência severa dos nossos direitos, mas também devemos cumprir rigorosamente com as nossas obrigações. Isso é cidadania. Agora, o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma diferente. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Então, todos são iguais perante a lei. Até aí tudo bem, nós aceitamos isso de bom grado. Agora, os conflitos eles começam quando é hora da gente aplicar essa situação a casos particulares, a casos individualizados. Aí é que a gente vai começar os desentendimentos, aí é que a gente muitas vezes não vai querer ceder em alguma coisa, ou às vezes a gente vai querer exigir demais aquilo que a gente acredita ser nosso, exercendo aquilo que o Kant chamava de liberdade brutal. O que é a liberdade brutal? É exatamente exigir os nossos direitos numa medida exagerada, maior do que aquela que verdadeiramente nos cabe por direito. Então, a cidadania, o ideal da cidadania é que a gente viva na liberdade. A liberdade significa não ter entrave para aquilo que a gente vai receber e nem ter entrave para aquilo que a gente vai fazer em relação aos outros. Então, a liberdade seria isso, mas essa seria a situação ideal de uma sociedade. Talvez muito parecido com aquela sociedade ideal do filósofo Platão na antiguidade. Agora, o que nós precisamos ter? A equidade. E a equidade, ela requer a exigência de que alguém possa ceder em alguma coisa. Então, para estabelecer a igualdade, então digamos que nós tenhamos 3 propriedades, para estabelecer a igualdade perante a lei, o certo seria entregar uma propriedade a cada pessoa. Mas será que, no caso dessa imagem que nós estamos vendo, alguém está querendo ver aí um evento esportivo, não sei se é um jogo de futebol, e aonde tem a igualdade, cada um dos moços está em cima de uma das cadeiras. Agora, aquele que é maior nem precisaria da cadeira para estar presenciando o evento. Aquele que é o segundo menor, ou o segundo maior, o segundo, ele está em cima de uma cadeira e aí é justo porque sem ela ele não conseguiria ver o evento. Já o menor, estando em cima de uma única cadeira, ele não consegue ver aquele evento. Então, o que nós vamos precisar? O que nós temos aí? Nós temos a igualdade, mas a igualdade perante a lei, por exemplo, assegura que todos vivam do mesmo jeito e que todos sejam igualmente felizes? Não. Aí é que a gente precisa levar em consideração as diferenças que elas podem ser diferenças intelectuais, diferenças físicas, aí no caso é a diferença de tamanho. E aí a equidade requer que alguém
aquele rapaz maior abra mão da sua cadeira para que o menor, usando duas cadeiras, possa também presenciar o espetáculo que está acontecendo. De qualquer modo, se a gente não pode ter uma sociedade plenamente livre, nós temos que ter uma sociedade pelo menos equitativa, para que todos possam ter a oportunidade de participar com dignidade, porque participar é uma coisa e participar com dignidade é outra coisa muito melhor. Então, nesse aspecto, nós podemos entender o seguinte: a realidade nos mostra o contrário. Então, na realidade, a igualdade perante a lei é aquilo que mais se exige, é aquilo que mais se fala. A equidade muitas vezes fica de segundo plano e a realidade é muito mais dura e muito mais cruel do que aquilo que nós idealizamos. Isso é o que está retratado aí na terceira imagem, quando aquele que já é grande, que já é maior, ainda acumulou várias cadeiras e deixando aquele que é menor sem nenhuma. E a nossa realidade social é bem assim. Alguns são exageradamente incluídos, enquanto outros são completamente excluídos. E é isso que é um atentado gravíssimo à cidadania. Infelizmente, mas isso é aquilo que acontece na nossa sociedade e isso acontece praticamente no mundo inteiro. Agora, vamos pensar aqui um caso muito particular. Vamos pensar aqui uma questão de gênero, homem e mulher. Somadas as jornadas de trabalho semanal numa empresa, mais as tarefas domésticas e o cuidado de pessoas, as mulheres trabalham 3,1 horas a mais que os homens. Ou seja, quando nós levamos em consideração que uma mulher trabalha 44 horas numa empresa ou 40 horas numa empresa e o homem trabalha 40, a mulher, ela ainda vai ter uma jornada de trabalho em casa e o homem também, após trabalhar 40 horas na empresa, ele vai ter uma jornada de trabalho em casa. Acontece é que a jornada dela, somado o trabalho da empresa com o trabalho no lar, ela vai trabalhar semanalmente em torno de 53 horas, enquanto que eles, os homens, 50 horas mais ou menos. 53,3 as mulheres, 50,2 os homens. Quer dizer que a mulher trabalha, em média, durante a semana, 3 horas a mais. Então, considerando a jornada de trabalho diária, que é de 8 horas por lei, no final de um ano, a mulher terá trabalhado 18 dias a mais do que o homem. Assim sendo, a verdadeira cidadania, ela tem que ser construída em cima de justiça social. Não existe outro jeito. Agora, a promoção da cidadania no século XXI, ela requer algumas coisas para as quais eu quero chamar bem a vossa atenção. E qual é a primeira? O respeito à integridade física, moral, intelectual e espacial do outro. Então eu tenho que respeitar o outro, eu não tenho que matar, eu não tenho que machucar, eu não tenho que ferir o corpo do outro, mas eu também não tenho que agredir moralmente ninguém, nem pela questão da raça, nem pela questão sexual, nem pela questão da opção de... Eu não devo discriminar emocionalmente, eu não devo degradar ninguém, não devo arrasar ninguém do ponto de vista moral, mas eu também devo, mais do que nunca, respeitar a integridade espacial do outro. Quando você coloca o teu som na tua casa em 90 decibéis e o outro quer estudar ou o outro quer repousar, você está invadindo o espaço dele. Ah, mas eu estou pagando a energia da minha casa. Quem paga o ingresso da festa não tem direito de urinar no salão. E convivência pacífica tem regra. Convivência, nós vivemos em pequenas propriedades, na maioria dos casos. Tudo que você faz com exagero prejudica o outro. A segunda coisa é a eliminação do racismo, que é o preconceito de raça, a eliminação do etnocentrismo, que é o preconceito cultural. Quem disse que comer morcego lá na China é pior do que comer galinha caipira aqui no Acre? O morcego come inseto e fruta, a galinha come inseto, come fruta e come o morcego também. Então nós devemos condenar também o sexismo, que é o preconceito de sexo. Que ainda agora eu acabei de falar nessa questão de gênero do trabalho, a desigualdade de consideração entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher. E até o preconceito de espécie. A gente se considera superior aos outros animais e muitas vezes a gente descarrega as nossas raivas em cima deles. Terceira coisa, o engajamento, a luta pela inclusão econômica, social, política e cultural.
Isso se faz necessário para uma vivência da cidadania. É a questão da inclusão, principalmente a inclusão econômica e social. A política também é importante, mas a inclusão econômica e a inclusão social são indispensáveis para a construção de uma cultura cidadã. Quarto, respeito à proteção respeito e proteção ao meio ambiente, à natureza. Eu hoje estava caminhando para vir trabalhar e a fumaça quase não me deixava respirar. Queimada é por todos os lugares por onde passei. Estamos desrespeitando o meio ambiente. Quinto, implemento de uma cultura de paz. A gente não pode brigar por qualquer coisinha, como nós estamos fazendo hoje. Nós vivemos emocionalmente abalados querendo brigar por qualquer coisa. Sexto, democratização da comunicação, da ciência, da tecnologia e dos recursos digitais. Essas coisas são fundamentais para o exercício da cidadania no século XXI. E, finalmente, o cosmopolitismo. Eu não sou um acreano, nem eu sou um brasileiro. Eu sou um cidadão do mundo. Nós devemos condenar a liberdade brutal, da qual Kant sempre falou. Eu não tenho que me considerar um cidadão do Acre, um cidadão do Brasil. Eu sou um cidadão do mundo. E o que me faz ser um cosmopolita tem que ser o meu caráter, tem que ser a minha índole, tem que ser a minha luta por um mundo melhor. Então agora eu quero continuar colocando aqui um exercício para que a gente possa melhor ir entendendo essas questões de cidadania. Então, a promoção e a vivência da cidadania para o século XXI inclui, entre outras coisas, silenciar diante das mazelas econômicas sociais para evitar conflitos. Ora, o Martin Luther King já dizia que o que incomodava ele não era a maldade dos maus, mas o silêncio dos bons. Então a gente deve denunciar as injustiças. B, que cada um faça sua parte, sem se incomodar com o que os outros fazem. Eu sempre costumo dizer que quando 10 mil caem à tua direita e 1000 à tua esquerda e você não se sente incomodado, está na hora de você rever a sua humildade. Porque quando cai 2 ou 3 do meu lado, eu já me sinto incomodado. E às vezes querendo ajudar e ajudando quando posso. C. Evitar discussões sobre gosto, política e religião. Em aulas passadas eu já disse que por mais que a gente não queira discutir essas coisas estão na ordem do dia para a discussão. Letra D, adotar a crença em Deus, a fé, como único elemento unificador. Ora, a fé e Deus, eles podem ser um elemento unificador e devem ser, mas não devem ser os únicos. E, finalmente, eliminar ao máximo o racismo, o sexismo e o especismo. É essa a questão, eliminar o preconceito de raça, o preconceito de sexo e o preconceito de espécie. Assim a gente constrói melhor a nossa cidadania, ainda que a gente não consiga construir uma cidadania perfeita. Agora eu estou propondo que vocês deem uma lida num texto que vai ser intitulado Isonomia, Isegoria e Isocracia, Direito de Opinião. Então, aí está o endereço eletrônico no qual esse texto está disponível e a atividade é muito simples. É você fazer um quadro colocando as características da isonomia, da isegoria e da isocracia e futuramente apresentar ao professor. E agora eu quero deixar o convite para que vocês continuem visitando a plataforma Educ, para que a gente possa ter o nosso aprofundamento do conhecimento na área de filosofia e nas demais áreas dos nossos estudos no ensino médio. Muito obrigado mais uma vez, a gente se encontra na próxima aula.